Então, continuando, então, pessoal, a gente vai falar agora sobre sistemas operacionais em tempo real, a seção 3.2. Finalizamos, então, a seção 3.1, falando sobre o sistema embarcado. Iniciamos, então, agora falando sobre o sistema operacional em tempo real. Então, nele a gente vai aprender e aprofundar um pouquinho sobre o sistema operacional em tempo real, os sistemas operacionais de tempo reais, que é chamado RTOS. E, ao mesmo tempo, a gente vai diferenciar também os outros tipos de sistemas operacionais e os sistemas também convencionais de programação para microcontroladores. E também a gente vai ver algumas das unidades anteriores sobre os sistemas operacionais de tempo reais, também que depende de um papel fundamental para desenvolver seus produtos para sistemas, tanto de controle industrial, automotivo e aeroespacial. Então, existe hoje vários dispositivos que dependem de um aspecto determinístico, através também de segurança, para poder operar de maneira robusta e minimizar também a possibilidade de falhas ou erros de execuções. Nesse caso, os módulos automotivos, como airbags, central de controle, painel de instruções, sistema de aviônica, radares, controles de voos, controles aerodinâmicos e robôs industriais. Primeira versão do software de controle de tempo real foi implementado com funcionalidades na primeira versão do produto, utilizada em sistema operacional no FreeRTOS, e algumas de suas funcionalidades também foram criadas para gerenciar tarefas, comunicações como semáforos e a troca de dados através de filas. Então, isso aqui é uma atividade que eu vou passar depois para vocês. Vocês vão ter que elaborar aí um relatório técnico descrevendo todas as tarefas que devem ser executadas para poder implementar aí um escopo de um software. Nela vai ter as descrições de tarefas, como será feito esse tipo de análise, e suas prioridades e a quantidade de memória que deve ser alocada para cada qual. E aí vocês vão descrever como que deve se fazer isso utilizando aí semáforo e filas de comunicações e como que essas trocas são feitas em uma tarefa. Então, através disso, como a gente vai decidir quais tarefas possuem e quais são as prioridades dessas relações com as outras, também como podemos inferir uma precisão de consumo de memória de cada tarefa. Então, hoje, no universo de desenvolvimento de software para sistema embarcado, existe um sistema que é projetado para receber o evento e que ele pode ser de origem interna ou externa. Ele realiza aí seu processamento e produz uma saída. Alguns sistemas trabalham com eventos que possuem restrições de tempo, ou seja, ele possui um prazo ou um tempo limite para que esse evento seja processado e uma saída que corresponde como ela deve ser aí acionada. O sistema de tempo real ele precisa garantir que todos os seus eventos sejam atendidos dentro das suas características de restrição de tempo e dando essas características um determinismo, e não necessariamente que a sua velocidade de execução. Ele possui uma restrição de tempo de tarefa e normalmente é especificada em termos de seu prazo de execução, e que a janela de tempo pelo qual foi executado ou o serviço, ela deve ser concluída segundo o FAN 2015. Dependendo qual é a grave e a perda de prazo dessa execução dessa tarefa, o sistema de tempo real, ele pode classificar, então, o chamado de software real-time, que é um sistema de tempo real flexível, e possui uma restrição de tempo, caso ela não seja atingida em tempo de consequência, simplesmente a percepção ela vai ter uma baixa qualidade do sistema. Exemplo, um display de sistema touch, ele demora para responder quando você toca na tela. Então, aqui eu tenho uma baixa
restrições aí de qualidade do sistema. A Hard Real Times, que é o sistema de tempo real rígido. Essa restrição de tempo ele não é atingida e ela pode ser inutilizada no sistema ou pode provocar consequências catastróficas. Esse tipo de sistema de hard real, a gente vai dar um exemplo como o airbag. Então, quando o carro bate, ele tem que ser acionado automaticamente para evitar uma perda de uma vida ou até mesmo que aquele condutor evite que seja machucado. Se caso ele não funcionar corretamente, terá aí sérios problemas. Então, isso aqui a gente chama de real times, que é tempo real rígido, e que não corresponde ao tempo correto no momento da colisão do seu veículo. Em projetos de pequenas complexidades, geralmente o seu desenvolvimento é realizado através de técnicas conhecidas como foregrounds ou backgrounds, que é o primeiro ou o segundo plano. Essas aplicações consistem em um laço infinito e ele realiza a chamada de algumas funções para realizar algumas operações desejadas, como backgrounds, que é o segundo plano. Essas rotinas eram tratadas com interrupções e tratam seus eventos assíncronos, como foreground, que é o primeiro plano. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre foregrounds e backgrounds? Por enquanto, não. Tá demais, né? Tá assustando aí, hein? Então, aqui eu tenho um exemplo de um código de programação utilizando aí o foregrounds e o backgrounds, que é o início do primeiro plano e também o segundo plano. Então, aqui eu tenho uma declaração da minha main, hard de configurações, declarando também a porta que será utilizado eles e o pacote. E aí eu tenho aqui o meu loop. E aí, através desse loop, eu declaro aqui qual que é o primeiro plano que será executado e qual será o segundo plano. Nesse caso, o segundo plano será meu laço infinito. Meu primeiro plano será as funções que estão sendo solicitadas para serem executadas. Então, o que está explicando aqui é o que eu acabei de explicar lá na imagem. Vou avançar, tá? Continuando. Então, quando a gente utiliza aí a tarefa do foreground, que é chamada ISRS, caso ela não tenha algum cuidado em relação à densidade da sua implementação, o sistema pode levar muito mais tempo que o previsto para a resposta ao estímulo. Para os projetos, tais características se torna limitada a qualidade do sistema e a utilização do sistema de tempo real se torna aí mandatória, pois consegue contornar as principais deficiências do sistema foregrounds e backgrounds por meio de rotinas priorizadas. E aí vai gerenciar as interrupções do escalonamento dessas tarefas. Todo sistema operacional de tempo real e possui um componente central que é chamado kernel. Um kernel de tempo real é um software que vai gerenciar o tempo e o recurso da CPU e eles baseiam nos conceitos de tarefas e prioridades. Todas as funções do sistema são divididas em tarefas, que é chamado task, e o kernel decide qual dessas tarefas deve ser executada e vai basear na prioridade da mesma, ficando aí sob responsabilidade de desenvolvimento em dividir o sistema em tarefas e definir quais dessas prioridades de acordo com suas características de tempo real e cada um na sua conformidade, tá? Conforme aí, PRADO 2016. Tá, pessoal? Fica aí na prova perguntando aí qual é o componente que o sistema operacional de tempo real utiliza, é o kernel. Dentro desse kernel, ele possui um software que vai gerenciar o tempo e os recursos da CPU e dando aí o conceito qual será a prioridade de tarefas e que será ser executadas, tá? Tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Pode, positivo.
Tranquilo, professor. Então, o sistema operacional multitarefa, ele tem a impressão que todas as tarefas estão sendo executadas ao mesmo tempo, tá? Mas, como o processador só pode executar uma única tarefa por vez, então ele realiza o chaveamento entre essas tarefas. Esse chaveamento é chamado de troca de contexto de tarefas, e que pode acontecer quando uma tarefa é bloqueada, ela fica esperando a liberação de outro recurso, e quando a mesma entra em modo espera, ela então fica em tarefa periódica. E quando uma tarefa é involuntária, ela é suspensa pelo kernel, tá? Então, quando a gente trabalha com o sistema multitarefa, não quer dizer que está sendo executada aquelas tarefas ao mesmo tempo. Ele vai executar uma tarefa por vez e vai dar prioridade àquela tarefa que precisa ser executada naquele momento. As que não for prioridade, ele vai deixar suspenso até que o kernel executa ela novamente. O escalonador é um elemento de um kernel responsável por decidir qual a próxima tarefa deve ser executada em um determinado momento, e o seu algoritmo irá fazer a troca de contexto, que é chamado política de escalonamento. Além de gerenciar o uso da CPU, o kernel também de tempo real, ele possui normalmente a responsabilidade de gerenciar a comunicação entre as tarefas, gerenciar os acessos de recursos de hardware, gerenciar o uso de memória e prover que outras funcionalidades, como temporizadores, mecanismos de troca de informações e entre outros, tá? O escalinador, então, ele trabalha com um kernel em tempo real, ele tem a responsabilidade de gerenciar os recursos de comunicações, de tarefas, gerenciar o acesso de recursos de hardware, e gerenciar também os recursos da memória e prover aí as outras funcionalidades de temporizadores, mecanismos de troca de informações. O RTOS, que é o Sistema Operacional de Tempo Real, ele possui um código aberto, ele é o mais utilizado hoje no mundo, que é o FreeNTS RTOS, e esse sistema foi criado no ano 2003 por Richard Sperry e mantido com a empresa Real Time Enigmas Ltd. Até 2017, quando a mesma foi adquirida pelo grupo Amazon. Atividade proposta. Então, vocês vão fazer essas atividades. Você vai me entregar essa atividade até o dia 15, tá? Então, você vai usar o FreeNTS RTOS, que é um sistema operacional de tempo real. Ele possui também um código aberto e gratuito e está disponível para download. Ele possui uma simplicidade para diversos tipos de plataforma de hardware. O RTOS tem sido amplamente adotado pelos projetos de sistema embarcados. Então, o FreeNTS RTOS permite fazer fácil implementações de multitarefa, preemptivas e não preemptivas, e possui diversos tipos de prioridades de tarefa, e além também oferece suporte a funcionalidades como comunicações através de tarefas de filas, timers de software, semáforo, multi para sincronizações de acesso de recursos compartilhados, e também tem diversos tipos de algoritmo que gerencia sua memória e também gerencia notificações de eventos. Então, essa atividade aí vocês vão fazer, vão me entregar, coloquei dia 12/5. Deixa eu só ver aqui a data de vocês. O calendário, como é? Essa data aí foi para outra turma. Vou deixar dia 12 mesmo, tá? Você vai fazer essa atividade. Vai ser numa terça-feira. A gente tem uma aula um dia antes dessa atividade. Dia 12 vocês me entregam. Vocês vão fazer o acesso a esse site, embarcados.com.br. Vocês vão criar um projeto dentro do FreeRTOS.
Nesse projeto, você vai fazer uma programação, tá? E você vai criar um projetinho chamado aí Projeto IAR, tá? Fez esse projeto, vocês vão mandar para mim no meu e-mail, tá? Dentro desse site tem um projeto também como fazer, como criar, como baixar e utilizar esse programa para criar esse sistema embarcado. Beleza? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, senhor. Então, pessoal, o sistema FreeRTOS ele foi criado por uma pequena empresa. Ele possui uma simples e fácil utilização. O seu código é escrito em linguagem C. Vocês podem usar o NetBeans, que a gente já utilizou aí, eu acho que na aula anterior, antes da prova, NetBeans. Vocês podem utilizar e programar em C nele lá. Essa programação está sendo solicitada, que vocês conseguem fazer lá. Se caso der algum erro ou tiver alguma dificuldade, vocês me mandam a mensagem, que eu vejo, oriento e ajudo vocês, tá? Então, essa linguagem em C ela é extremamente portátil. Ela suporta mais de 30 arquiteturas diferentes de microcontroladores e microprocessadores. Seu kernel pode trabalhar de forma preemptiva e não ou colaborativa, com capacidade de rastreamento de tarefa e detecção de estouro de memória, que é chamada de Stack Overflow. Sua implementação atual ela não possui restrições quanto à quantidade de tarefa que pode ser criada ou até mesmo quantidade de prioridades que podem ser utilizadas. Cada tarefa do FreeRTOS se comporta sendo um programa isolado e possui um ponto de entrada. Ele é implementado através de um laço infinito dentro do seu código. E geralmente ele não retorna nenhuma informações e sua tarefa é finalizada. E ele tem a responsabilidade de desenvolver e removê-la da lista de tarefa do kernel, segundo o BERI 2016. Aqui eu tenho um exemplo de criação de uma tarefa no FreeRTOS. Eu quero que você pegue esse exemplo, abre o NetBeans, copia essa programação, faz o teste, analisa, avalia e descreve para mim o que está acontecendo e me manda, tá? Depois disso aí. Então fica também como uma atividade para vocês aí, tá? Tranquilo? Aí está ensinando aqui como criar uma tarefa, como iniciar o escalonamento, tá? E aí os códigos da tarefa. E aí esse código de tarefa está dentro de um loop. Então, inicialmente, você deve declarar o protótipo, uma função que irá representar como nova tarefa. Vai possuir um argumento de um ponteiro para parâmetro, que deve se passar por mesmo no momento da sua criação. Feito isso, para incluir essa nova tarefa no kernel de um sistema, você deve utilizar, então, a função chamada taskCreate. Então, você vai criar uma tarefa. Através dessa criação dessa tarefa, você vai ter um argumento de uma função de tarefa, e essa quantidade de bytes de memória são alocados dentro da sua tarefa, onde vai ser inicializada, então, essa tarefa e vai dar prioridade a ele. E esse ponteiro ele tem uma função que será executada no momento que a tarefa for criada. Cada tarefa tem sua prioridade e é definida de acordo com as características do tempo real. O escalonador ele sempre irá executar a tarefa com maior prioridade e é relativamente fácil de atribuir a prioridades de tarefa do sistema mais simples. Normalmente está bem evidente que, por exemplo, determinada tarefa de controle tem mais prioridade que uma tarefa que será gerenciada através de uma interface de usuário, que a maioria das vezes não é tão simples como parece, mas sua complexidade do sistema é em tempo real. As regras dentro dessas tarefas, ela possui então o tipo de hardware. O que é hardware, pessoal? Hard Real Times. Vai lá? Oi? Fala aí, Amos.
Software de tempo real rígido. Isso. Dá um exemplo aí. Sei lá. Nesse caso, o exemplo que eu dei aquela hora para vocês lá foi o carro com airbag. Certo? Então, ele precisa ter execuções e cumprir aquela execução naquele tempo. Se o airbag não funcionar no tempo que foi executada essa execução, por exemplo, da batida, ele não pode, às vezes, evitar danos no corpo daquela pessoa que bateu o carro. Então, para evitar danos maiores, a partir do momento que o carro bate, o airbag é acionado, e é isso, evitando que aquela pessoa possa ter possa ocorrer algum prejuízo com ela, né? Em si, fisicamente. Então, algumas outras técnicas também para a atribuição dessas prioridades são tarefas de processamento intensivo que devem ser de menor prioridade e evitar o uso excessivo de CPU. Tarefas periódicas, ela deve ser executada em unidade por milésimo de segundo e deve ser realizada em tarefa com prioridade maior. Tarefas periódicas executadas em unidade de microsegundos ou menos e que deve ser realizada através de interrupções através do ISR. Rotina que possa manipular também essa interface com usuários e ela também deve ser executada na ordem de centenas de milésimos de segundo em uma prioridade que deve repetir seu tempo máximo de execução. O tamanho dessa tarefa, de cada tarefa, vai depender da aplicação em si e é necessário levar em consideração todas as chamadas dessas funções, como as variáveis locais e o contexto da CPU para a rotina de interrupções. É possível fazer um cálculo da tarefa, onde uma tarefa ela pode ser executada aí manualmente. Então, ela pode ser algo trabalhoso e sujeito também a erros. Na prática, podemos recomendar que defina o seu tamanho padrão para a tarefa e de cada tarefa e durante o desenvolvimento de testes e aplicações seja realizado um monitoramento e ajuste de quantidade de memória de acordo com a sua utilização, assim evitando que as suas funções recursivas sejam apontadas, conforme para 2016. Quando também o escalonador é definido em modo colaborativo, as tarefas não são mais interrompidas pelo kernel na sua execução, e a mesma precisa ser liberada pela CPU na forma voluntária, para que o escalonador ele possa selecionar qual tarefa ou outra tarefa que será executada. Já no modo preemptivo, sempre que uma tarefa de maior prioridade está pronta para ser executada, o kernel irá interromper essa tarefa de menor prioridade e irá executar a tarefa com maior prioridade. Então, modo preemptivo, tá? Se cair na prova perguntando qual que é o papel do modo preditivo, é dar prioridade na execução de tarefa. Aquela que é menor prioridade aí vai interromper para dar prioridade para aquela maior tarefa que precisa ser executada naquele momento, tá? Isso aí é o modo impreemptivos. E através disso, o kernel também vai definir a fatia de tempo que será executada em cada tarefa, conforme vai ser apresentada aí a imagem. De forma também que a gente pode otimizar o uso dessa CPU e utilizar um sistema tipo RTOS, você deve projetar essas tarefas e sempre que for possível, as mesmas sejam orientadas através de eventos. E ela deve ser guardada e determinada um evento para realizar o seu processamento. Uma tarefa aguardando um evento, ela fica no modo bloqueada, sendo que esses eventos só podem ser executados na origem de temporal, que é chamada rotina de atraso, ou sincronização, que é o mecanismo de comunicações através de fila e semáforos. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso avançar? Dúvidas? Tranquilo, senhor.
Vamos lá, então. A função também do Vitalski suspenso pelo FreeRTOS, ela pode ser utilizada para colocar uma tarefa de modo suspensa. E através disso aí eu consigo fazer que a mesma, que não será escalonada pelo kernel, ela vai liberar essa suspensão através da função Vitalski resumo. Essas tarefas que não estão em nenhum modo suspenso, nem modo bloqueado, elas estão prontas, estão do modo pronta, que nesse caso o read para fazer a leitura, e ela fica aguardando em fila até que elas sejam selecionadas e executadas no modo escalonador. Como mostra aí o diagrama, é possível adotar uma tarefa dentro de um kernel usando o FreeRTOS. Então eu tenho um diagrama aqui mostrando essa tarefa sendo não executada. Então eu tenho um modo da tarefa suspensa, eu tenho um modo de função bloqueado, tem um evento que está sendo feito essa ação, e aí o evento que irá suspender ele e criar uma tarefa. Então aqui eu tenho a tarefa sendo rodada. Nessas tarefas, ela vai verificar se essa tarefa está bloqueada ou se ela está suspensa. Se ela não estiver bloqueada nem suspensa, ela está então pronta para executar então essa tarefa. Senão, ela fica criada. Se ela estiver pronta, é criada então uma nova tarefa para essa execução. Posso avançar, entender aqui? Posso avançar? Pode. Vai lá, então. Então, o FreeRTOS, como a maioria dos sistemas operacionais, ele é estruturado através de um conjunto de tarefas independentes entre si. Perguntar na prova o que significa FreeRTOS. Ele também possui a mesma coisa que um sistema operacional. Ele possui também um conjunto que é estruturado através de tarefa independente. Ele é provável, a essas tarefas precisam se comunicar. E dessas formas ele é mais eficaz em realizar a troca de dados entre tarefas por meio de mecanismos de comunicações que é chamado QE, né? Que é modo fila. Isso aqui vocês já estudaram, é programação. Vocês lembram esse modo de fila de execuções? Se eu não me engano, eu acho que foi até Komatsu deve ter passado para vocês isso aí. Que é início e fim para início. Komatsu. Tá? Professor Komatsu, Komatsu. né? É isso. Modo fila, início, fim, início. O último executado como primeiro e o primeiro sendo executado como último. Certo? Oi? Tipo Pyro. Tá lembrou, garoto, hein? Então aqui eu tenho um modo sendo utilizado por fila. Então eu tenho a primeira tarefa sendo executada. Essa primeira tarefa vai enviar lá onde vai ser armazenada na fila na número 5, aguardando a número 4 ser executada. Aí o passo 2, a fila anda, o 4 vai receber essas informações, vai executar dentro da tarefa 2. No passo 3, a tarefa 1, depois que o 4 executou essa informação, ela entra na fila onde estava o 4 e fica aguardando também a tarefa receber essas informações para que ela possa ser executada. Então, uma fila não pertence a nenhuma tarefa de específico, sendo que várias tarefas podem ser compartilhadas com a mesma fila, tanto para enviar, tanto para receber dados. Cada fila armazena um conjunto finito de itens, que é chamado QE Lates, ou comprimido de fila, e que pode ter um tamanho fixo de bytes, que é chamado de item size ou tamanho de item. Ambos parâmetros devem ser definidos no momento da sua criação da sua fila. As filas utilizadas hoje, nós temos a FIFO, First In, First Out, ou primeiro que entra é o primeiro que sai.
em que os seus dados são escritos no fim da sua fila e lido no início. Mas não é uma regra fixa, e sendo assim é possível se escrever logo no início dessa fila. Entenda que escrever uma fila como copiar dados bytes a bytes. E esse elemento de fila, se ele for muito grande, o ideal é utilizar ponteiros. Quando você escreve em uma fila, uma tarefa pode entrar no estado chamado de bloqueada, e se a fila estiver cheia, aguardamos aí um espaço na mesma para que ela possa salvar um novo item. Essa tarefa pode definir o tempo de espera, que é chamado time UTS, de escrita, e que vai ficar bloqueado e aguardando. Quando o elemento que se deseja escrever o escrito com sucesso, o time UTS vai fazer uma escrita, então, que vai se expira, e essa tarefa é alocada automaticamente no estado de pronta. Então, além dele ler um item de uma fila, a tarefa também entra no estado bloqueado aguardando, ele chega até o item, e da mesma forma que o processo de escrita, é possível também definir o time UTS para que ele possa aguardar esse tipo de chegada do item. A tarefa será alocada automaticamente no estado de pronta, e quando esse item entra na fila, ele é lido, ou quando o time expirar, ele prossegue para a próxima fila. Um exemplo que a gente pode dar desse tipo é o semáforo, é um mecanismo de sincronização disponibilizado pelo FreeRTOS. Ele também possui um sistema operacional e pode ser utilizado para desbloquear uma tarefa quando um determinado evento ocorre. Exemplo, uma interrupções, e vai sincronizando esse evento a uma tarefa, conforme BL 2016. Uma tarefa é criada para salvar todos os dados recebidos por um periférico através de uma porta USB ou um cartão de memória. E a mesma não sabe quando os dados serão transferidos. Ele é implementado através de um semáforo para suas interrupções, usando aí o ISR. E o periférico USB, ele desbloqueia a primeira tarefa de forma permitindo que todos os dados sejam gravados somente neste evento. Da mesma forma que ter uma fila, um semáforo não pertence a nenhuma tarefa específica. Quando uma tarefa necessita de um evento para continuar o seu processamento, a mesma aguarda o recebimento de um sinal do semáforo e fica no estado bloqueado. E quando o evento ocorre uma tarefa ou uma interrupção gerada, a mesma envia um sinal ao semáforo, e ele faz com que o kernel coloque a primeira tarefa em estado pronto e aguardando para voltar ao seu processamento, assim como escalonador selecionado. Então aí a gente tem um exemplo como está sendo executado o semáforo. Então temos a tarefa é enviada e fica aguardando a próxima tarefa receber. Recebendo essas informações, ele vai executar dentro da tarefa 2. E aí ele volta a todos os processos. Tarefa 1 envia as informações, a tarefa 2 fica aguardando, a tarefa 1 que enviou aguarda a tarefa 2 terminar de executar aquela tarefa, e aí a tarefa busca as informações e executa dentro dela. Tranquilo até aqui? Posso passar? Pode avançar. Vamos lá, então. Já? Atividade, pessoal. Pô, já acabou a aula. Vocês vão abrir lá o Arduino, ThinCard. Só tirar o tempo aqui. Passar essa atividade para vocês. A gente fez na aula passada já algumas atividades.
Então vamos lá abrir o Tinkercad lá. Vou passar essas atividades para vocês fazerem, tá? Lembrando, esse aqui vocês vão usar aquela... Vocês conseguiram baixar o... Oi? Entendi. Fruitors. Consegui não. Pediu para pagar? Eu não vi opções para baixar não. Parece um software online. Mas eu compartilhei aí. Quem teve acesso a esse Flints? O Flints, conseguiram ter acesso? A Fixin É? Conseguiram baixar ele? quer pagar, não baixa não. Passa o e-mail aí seu aí, Amos. Deixa eu compartilhar com você aqui. Você compartilha com o pessoal. amos.cesar. Calma aí. Ó, já compartilhei com o Thiago, Adilson. Fala aí. AMOS. AMOS. Beleza. Quem mais? Você vai receber uma pastinha aí, você vai baixar esse arquivo, vai instalar e tem uns material também lá, tá? Tá bom. Mais alguém? Aí tem aqui, ó. Tem as aulas nossa, 1, 2, 3, 4. Tem uma aula sobre o Atmel. E já coloco aqui para vocês também. Vamos lá, deixa eu colocar 3.2, 3.1. Já está aqui também com vocês, ó, tá? A aula de hoje, eu compartilhei com vocês, a 1 e a 3.1, 3.2. Vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Tem a programação também, tá? Se tiverem dúvida. Vocês vão executar isso aqui lá no Tinkercad. E aí vocês vão fazer também no Flints e mandar para mim, tá? Tem as atividades. Aí no Flints vocês vão fazer isso aqui, vai gerar o desenho. A programação tem aqui, se estiverem dúvida. Outro também fazendo aqui usando o LED e os capacitadores também está sendo usado. Desenho do circuito, tá? É só atividade para vocês fazerem e me entregarem. Beleza? Vou deixar isso aqui, vocês vão entregar isso aqui para mim, ó, essa atividade na próxima aula, tá? E aí as perguntas que vocês responderem agora aí. Vou dar um F5 aqui, vamos lá. Tirar foto e mandar pergunta no grupo aí. Pode passar, tô tirando foto aqui. Pode passar. Pode passar. Tá. Próximo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Tá rápido, hein? Pode passar, é só tirar print, né? Aham.
Fechou, então. Então, pessoal, 2 atividades para vocês fazerem de Arduino, tá? A gente já fez algumas no TeamCard. Se vocês tiverem dúvida, acessam aqui, ó, Tinker. Loga a conta de vocês lá no Tinkercard. Logou, faz o protótipo lá. Faz também lá no Fritzing, já compartilhei a pasta. Tiago, você está conseguindo ter acesso a essa pasta? Deixa eu ver aqui. Tiago, tá certo o seu e-mail, Tiago? Confere aí. Adilson, vou colocar aqui que ele pode editar. E aí vocês compartilham, vocês copiam esse arquivo salvo, compartilham com o pessoal aí também, para que todos possam ter acesso a esse arquivo e fazer atividade, tá? Aí essa atividade aí, ele vai ficar para vocês me entregar na próxima aula, tá? Vocês vão fazer essa atividade e vão me enviar para mim na minha aula. Então vocês têm o que vocês têm para me entregar? Deixa eu colocar aqui. Vocês têm atividades para me entregar. Vocês têm a seção 3.1 e 3.2. As perguntas para me enviar. Tem essa atividade para fazer do FreeRTOS, que é a programação, tá? É facinho e tranquilo. Vou fazer a programação lá e vai me enviar no FreeRTOS e esse do Arduino. Tranquilo? São 2 atividades do Arduino para vocês me entregar. Parte prática aí, só que vocês vão usar o simulador. De acordo, pessoal? Então, aqui vocês vão ter 300 pontos do FreeRTOS. Vou dar aí para vocês 200 pontos. E a atividade prática aí são 2 de Arduino, cada um 100, 200 pontos. Então, só aqui vocês vão ter aí já 700 pontos para me entregar semana que vem. Beleza? Concordam? Passando a parte do Arduino de novo aí, só me tirar print aí. E aí, ó, então vai ficar essas atividades para vocês me entregar agora dia 10. 10/5, beleza? Vocês vão colocar assim, ó, padrão. Vamos padronizar para ficar uma coisa bonitinha. Título. Vocês colocam lá. Copy 2 para mim saber que é o curso de vocês. Disciplina que vocês estão fazendo. E aí vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Dá um Enter. Coloca lá unidade 3. Dá um Enter. Aí seção 3.1. Vocês vão colocar resposta do número 1, que letra? A. Resposta do número 2, qual que é a letra? A. Resposta do número 3, qual que é a letra? B. E aí você vai fazer seção 3.2, mesma coisa, tá? Questão número 1, qual que é a letra da resposta? Número 2 e a letra. E aí você já aproveita o e-mail e já me envia a programação que vocês fizeram utilizando o NetBeans, tá? Me envia essa programação e o protótipo do Arduino. Tranquilo? Tá? Aí vocês têm até domingo para me mandar essas atividades. E aí todas essas atividades, 700 pontos. Combinado?